Olá, navegantes do YouTube, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Diana Noronha e hoje nós vamos contar uma extraordinária história de uma família que passou 38 dias à deriva no mar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais vídeos, deixe o seu comentário naquilo que a gente pode melhorar e se aconchega na poltrona porque a história vai começar. Nossa história começa focando no patriarca da família, o senhor Dougal Robertson. Ele nasceu na cidade de Edimburgo, na Escócia, no ano de 1924. Ele era o caçula de 8 irmãos. Estudou na Leith Noricol College durante a sua adolescência e após alcançar sua maioridade, ele entrou para a Marinha Mercante Britânica. Mas foi no ano de 1942 que Dougal viria passar pela sua primeira provação, quando seu barco, o SS Shanghai, no qual ele estava com a sua esposa Jessie e o seu filho Duncan, foi atacado pela Marinha Imperial Japonesa, num ataque que ficou conhecido como Ataque de Trincomalee. Durante esse ataque, infelizmente, a sua esposa e os seus filhos foram mortos, e dali em diante Dougal viria desistir temporariamente da sua carreira no mar. Tempos depois, Dougal refez a sua vida. Casou-se novamente com uma jovem chamada Lee e com ela teve 4 filhos. O seu filho Douglas, sua filha Anne e os filhos gêmeos, Neil e Sandy. E ali seguiu a sua carreira como fazendeiro. Mas o tempo, nem a circunstância foi capaz de acabar com a paixão que Dougal se tinha pelo mar. E então, incentivado pela própria família, ele juntou quase todas as suas economias e comprou uma escuna, modelo fabricado em 1922, de 13 metros de comprimento, totalmente de madeira, e colocou seu nome de Lancet. Então, em 27 de janeiro de 1971, saindo da costa de Falmouth, na Inglaterra, ele partiu para uma viagem de volta ao mundo de barco com a sua família. Durante o primeiro ano e meio, ele navegou pelo Atlântico, conheceu várias cidades do Caribe. Durante esse tempo, sua filha Anne completou 18 anos. Então, ela conversou com a sua família e ali desceu nas Bahamas para conseguir um emprego e seguir com a sua vida. Dali em diante, a família seguiria a aventura sem ela. Durante a travessia do Canal do Panamá, eles conheceram um jovem inexperiente tripulante chamado Robin Williams e deram a ele carona nesse percurso em troca dele ajudar com os afazeres do barco, já que eles estavam com um tripulante a menos. Eles estavam a caminho das Ilhas Galápagos e de lá para as ilhas do Pacífico Sul, numa viagem que duraria mais ou menos 40 dias. Mas mal sabia eles que apenas 2 dias após a sua partida, o pesadelo começaria. Foi na manhã do dia 15 de junho de 1972. Nesse dia, as ondas estavam altas e o mar um pouco revolto, o que já era um cenário um pouco ruim para um barco como o Lancet. Douglas, o filho de Dougal, estava na cabine quando avistou a barbatana de uma baleia assassina. Poucos instantes depois do avistamento, ele sente o primeiro impacto, seguido por mais 2. Os impactos foram tão fortes que Lancet, um barco de 13 metros de comprimento, foi lançado ao ar. O barulho foi tão ensurdecedor que Douglas pensava que eles haviam encalhado, que de alguma forma eles haviam batido no fundo, mesmo estando em alto mar. Douglas gritou pelo seu pai e correu para olhar pela escotilha. Quando ele olhou, já viu seu pai com água nos tornozelos. E ali se concretizava o que eles mais temiam. O casco do barco havia rompido. Em seguida, ele avistou uma das baleias sangrando. Apesar de ser muito raro, mas é possível sim que baleias ataquem embarcações. Provavelmente, elas tenham confundido o casco do barco com alguma presa, já que elas caçam outras baleias e tubarões para se alimentarem. Após o ataque, o experiente Dougal já sabia, o naufrágio seria iminente. Rapidamente ele mandou a família abandonar o barco. Havia 2 salva-vidas na embarcação, um inflável e um de madeira. Dougal rapidamente amarra os 2 juntos antes que a água invadisse completamente o convés. Ele pediu para sua esposa pegar suprimentos de emergência enquanto ele ia na cabine tentar passar um sinal de rádio. Mas, infelizmente, o rádio demorava alguns minutos para ligar e Lancet viria a afundar antes que o sinal pudesse ser enviado. O caroneiro Robin Williams ainda estava dormindo durante toda essa situação. Rapidamente, ele acorda atordoado com o barulho e corre para o barco inflável.
Um lado de Lancete afundou primeiro, depois todo o resto ficou submerso, logo abaixo da superfície. Então a família de 5 pessoas e o amigo Robin Williams se amontoavam no bote inflável com todos os suprimentos e ferramentas que conseguiram pegar. Dugald estava determinado a salvar sua família, então ele acalmou os ânimos e começou a traçar um plano. Então, com poucas ferramentas e suprimentos para apenas 6 dias, e sem previsão de resgate, ele começou a tomar decisões que seriam cruciais para que eles pudessem sobreviver. Ele sabia que precisavam agir rápido. Eles precisavam conseguir água potável e comida. Então eles decidiram ir para uma região conhecida como Doldrums ou Calmaria. Essa é uma região do mar onde os ventos do norte e do sul se encontram. É conhecido por suas águas calmas, ventos de superfícies fracos e com grandes possibilidades de chuvas e tempestades. Os Robertson sabiam que lá chovia, pois eles já haviam passado por lá antes. Apesar de ser meio controverso pensar em uma pequena embarcação ir para um lugar que possa haver tempestades, isso era necessário para que eles conseguissem armazenar água e comida suficientes para depois seguirem para uma contracorrente que havia entre a localização que estavam e os Doldrums. Ela os levaria para o continente da América Central em mais ou menos 72 dias, segundo os cálculos que eles fizeram. E eles ainda passariam pelas rotas comerciais que ia para a Austrália e Nova Zelândia, o que aumentaria a chance deles serem resgatados. Então eles improvisaram uma vela com os poucos recursos que tinham e seguiram para essa região. Entretanto, às 10 da manhã do 6º dia, eles avistaram o navio a cerca de 5 quilômetros. Dugald rapidamente pegou os sinalizadores e acendeu 5 dos 6 que eles tinham, deixando apenas um de reserva. Mas infelizmente o navio não os viu. A decepção foi grande, porém eles não podiam desistir e continuaram seguindo o plano que traçaram. Finalmente eles chegaram ao seu destino, mas infelizmente a tão esperada chuva não chegava. Enquanto isso, eles pescavam peixes voadores e tartarugas e desenvolveram técnicas para secar e preservar a carne. Porém, eles sabiam que proteína em excesso para um corpo que está em modo de sobrevivência pode acarretar alguns problemas. Pois a proteína no organismo produz ureia e amônia, que precisa de líquidos para poder diluir. Em um corpo com pouca água, isso pode se tornar tóxico. Então eles perceberam que sob o casco da tartaruga havia uma grossa crosta de gordura, que seria muito mais útil para a situação na qual eles estavam passando. Já faziam 3 dias e ainda não havia chovido. Então eles começaram a beber o sangue das tartarugas e o fluido espinhal dos esqueletos dos peixes e a comer os olhos dos animais. Douglas até relatou que sentiu um certo alívio quando mordia os olhos. No 4º dia de espera, finalmente choveu. Eles ficaram muito felizes e começaram a beber água e armazenar o máximo que eles pudessem. A chuva, infelizmente, estragou toda a reserva de carne que eles tinham. Eles comeram o que puderam e jogaram restos no mar. Porém, havia bastante tartaruga aos redores, o que garantia um bom abastecimento de carne. Após 16 dias, o bote inflável no qual eles estavam ficou inutilizado e eles tiveram que migrar para o bote de madeira com todos os suprimentos e equipamentos que eles tinham. Então, depois de armazenar água e comida, eles usaram o vento e a corrente ao seu favor e seguiram em direção nordeste, no sentido da América Central. Na 3ª semana, suas roupas estavam apodrecidas e eles estavam seminus. Douglas disse que pareciam homens das cavernas, pegando alimentos com suas próprias mãos e usando da criatividade para sobreviverem. No 21º dia, eles avistaram a Estrela do Norte. Então, eles calcularam que já haviam percorrido 676 quilômetros. Eles não sabiam, mas a sorte deles estava prestes a mudar. Pois no dia 23 de julho de 1972, no 38º dia, após o barco que estavam a afundar, eles avistaram novamente um barco. Dugald pegou rapidamente o último sinalizador que eles tinham, acendeu e levantou o mais alto que pôde, balançando até a sua mão queimar. Sim, dessa vez o barco virou e foi em direção a eles para os resgatar. Quando o barco se aproximou, curiosamente os tripulantes perguntaram se eles queriam ser resgatados. Era um barco japonês de pesca, o Takamaru II, que os levaram de volta à costa. Dugald conseguiu manter a calma e administrar bem a situação pela qual eles passaram.
Durante o período do naufrágio, ele escreveu um diário, que posteriormente serviu para ele lançar o livro Survive the Savage Sea, em 1973. E serviu também de inspiração para o filme de mesmo nome em 1991. Depois disso, de Gaulle continuou navegando e escrevendo sobre sobrevivência no mar, até falecer de câncer aos 67 anos de idade. O manual que ele escreveu serviu para salvar a vida de outras pessoas, como a de Steven Callahan, que ficou preso 78 dias no Oceano Atlântico em 1981 e sobreviveu através do conhecimento que ele adquiriu lendo o Manual de Sobrevivência escrito por de Gaulle. Mas isso é história para outro vídeo. Às vezes, os momentos ruins que a gente passa servem para nos tornar mais forte e muitas vezes serve para ajudar outras pessoas. Nunca desista dos seus sonhos e nunca deixe ninguém minimizar eles. Então, gente, se você gostou da história, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário. Você gostou? Qual história você gostaria de ouvir aqui no canal? O que eu posso melhorar para fazer o canal crescer? Eu conto com a sua ajuda, tá certo? Então, muito obrigado por ficar até aqui comigo e até a próxima!